Não. Que isso? Caraca. O roteiro desse vídeo foi todo criado por uma inteligência artificial, como vocês podem ver na tela do meu computador. E no final do vídeo você vai entender como é que isso aconteceu. Basicamente, eu encontrei uma forma de você não precisar fazer mais nenhum trabalho da escola e nem da faculdade. Pois é, tem aqueles trabalhos chatos que pedem pra gente resumir alguma coisa ou escrever um texto, não precisa mais fazer. E um aviso, se você tem menos de 13 anos, você não aprendeu isso no canal Gui Miranda. Se inscreve pra ver mais dicas, hein? Mas como a inteligência artificial mandou, primeiro eu vou explicar o que é inteligência artificial. Basicamente, nós vamos falar aqui sobre um tipo de IA que se chama IA generativa, que é um computador, uma máquina que tem machine learning, que é uma ferramenta de aprendizado e ela consegue gerar um certo tipo de inteligência. Ou seja, quando eu falo inteligência, essa máquina, esse robô, consegue criar coisas novas a partir de informações e interações que eu tenho com ele. Alguns de vocês podem estar se perguntando, poxa, mas a Alexa, a Siri já fazem isso. Cara, isso que foi lançado e que eu vou mostrar pra vocês faz essas duas inteligências artificiais parecerem bebezinhos. Isso aqui é algo muito mais avançado. E a ferramenta se chama ChatGPT. É de uma empresa que trabalha com inteligência artificial desde 2014 e só agora liberou seus primeiros produtos e estão bem famosos, né? Esse ChatGPT qualquer pessoa pode acessar, vou deixar o link aí na descrição. E se tornou algo tão famoso e de tanto sucesso que conseguiu mais de 1 milhão de usuários nos seus primeiros dias de lançamento. É mais fácil vocês entenderem na prática, tipo, quem descobriu o Brasil? Essa é muito fácil, né? E aí, ele me gera um texto exatamente. O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral em 22 de abril de 1500. E interessante que essa palavra, esse trecho que foi criado agora é único. Então ele cria no momento que ele está falando comigo e se vocês digitarem a mesma coisa, possivelmente vão ter respostas um pouco diferentes. Claro que sempre com a informação certa. E essa é uma ferramenta incrível, porque com algumas poucas perguntas eu consigo gerar uma quantidade imensa de informações. Ela é capaz de gerar textos, imagens, música, poemas e de altíssima qualidade criado na hora. Ou seja, não é plágio, ela não copia de nenhum lugar na internet. Isso é simplesmente insano. E eu fiquei me perguntando, como o ChatGPT vai ser capaz de mudar a educação? Como a gente pode utilizar isso para aprender mais? E é claro que, por exemplo, fazer resumos e fazer trabalhos criativos vai ficar muito mais fácil. Mas também vai tirar a capacidade das pessoas pensarem. Esse vídeo vai trazer a resposta sobre tudo isso que a gente está conversando. Primeiro que se eu quiser fazer agora, por exemplo, um TCC, uma iniciação científica, um artigo científico, eu posso pedir ajuda para essa inteligência artificial. É claro que o texto que ele vai me dar não é preciso, mas ele consegue me adiantar um trabalho braçal. Por exemplo, posso colocar aqui: faça um resumo completo sobre fisiologia cardíaca. Fisiologia cardíaca, estudo da função do coração e dos vasos sanguíneos. O coração é composto por 4 câmaras, as duas superiores átrios, as duas inferiores ventrículos. O átrio direito recebe sangue do pobre oxigênio, o corpo encaminha para o ventrículo direito e o bombeia para o... Cara, isso é incrível. Eles estão criando esse texto agora, em tempo real, e vocês estão acompanhando isso comigo. Isso porque eu digitei uma frase. O cara tá falando sobre autorregulação. Não. Que isso? Caraca, um roteiro incrível, talvez melhor do que se eu fosse fazer um resumo sobre a fisiologia cardíaca. Putz, eu tô impressionado, de fato. Não esperava uma coisa tão completa. Ele fala sobre fisiologia, o coração, os mecanismos de autorregulação, a contração cardíaca, o ECG, algumas doenças principais, problemas cardíacos, insuficiência cardíaca. Posso simplesmente pegar isso aqui e utilizar como a introdução de um artigo. Isso foi só uma função da inteligência artificial. E eu tô impressionado, eu não sei o que vocês estão pensando, mas nunca mais a gente vai precisar fazer resumos e trabalhos da mesma forma. Isso aqui é um material de qualidade que eu posso adaptar e colocar numa pesquisa científica e vai ajudar muito em várias ferramentas, em várias coisas. Mas, além de conseguir simplesmente fazer resumos e deixar isso pronto, qual vai ser o papel, então, das pessoas? O que a gente, de fato, vai ter que saber utilizando essa inteligência artificial? O papel humano, ele vai continuar presente nisso tudo, mas a gente vai precisar ser cada vez mais comunicativo, cada vez mais sensitivo, porque o trabalho braçal, ele vai ser feito pelos robôs. Viajei aí, né? Mas também, embora isso possa causar um problema em algumas pessoas que não exerçam essa atividade criativa, eu acho que não pode se utilizar só da inteligência artificial, ela também tem inúmeros benefícios para o aprendizado. Uma das possibilidades é que alguns aplicativos, como o Grammarly, ou então até o próprio sistema do Notion ou do Word, não sei quais utilizam, tem sistemas de inteligência artificial que conseguem detectar palavras erradas ou sugerir frases melhores. Isso vai se tornar cada vez mais comum, ou seja, corrigir a nossa gramática. Uma outra função
situação que você pode utilizar o ChatGPT e é incrível é aquelas perguntinhas. Eu falei até nos vídeos anteriores que você pode fazer perguntas para se lembrar sobre algum tema. No caso, vou mostrar aqui para vocês como a gente pode ganhar tempo e fazer essas perguntas no nosso resumo para revisar. Me gere 10 perguntas para revisar a aula sobre arritmias cardíacas. Quais são as principais causas de arritmia cardíaca? Como é feito o diagnóstico de arritmia cardíaca? Meu Deus. Pronto, tem 10 perguntas minhas aqui prontas para revisar o seu assunto. Isso aqui é fantástico. É claro que isso aqui não vai ser direcionado para sua prova e nem todas essas perguntas vão ser boas o suficiente para aquilo que você estudou. Tem algumas dessas aqui que saem um pouquinho do tema ou divergem um pouco daquilo que a gente está pensando. É só não utilizar e pedir para ela gerar mais. Lembrando que tudo isso é feito por um mega computador que tem uma quantidade enorme de informações e que ele consegue pegar qualquer fonte e gerar coisas novas. Então esse material aqui, se eu pedir mais perguntas, eles vão me dar mais perguntas que são criadas na hora. E outra coisa, a IA no momento está alimentada apenas com informações até 2021. Então quase tudo que foi criado até 2021 tá aí dentro, organizadinho e gerando respostas pra gente. Beleza, e uma terceira forma incrível de utilizar isso para estudar é pegar uma página de um livro e pedir para ela resumir. Ela consegue transformar essas informações em uma coisa muito simples. Vamos ver se ela consegue me passar aqui uma coisa. Tem um livro gigante na medicina que é o Harrison. Vamos ver se ele consegue aqui me gerar um resumo sobre o que é o Harrison. Um breve resumo sobre o Harrison. Hoje, Renan, do livro... Não. Impossível. Impossível. Que? Agora, realmente, isso aqui, eu tô vendo agora, eu tô muito surpreso com esse resultado. Como assim ele tá me gerando o resumo do capítulo? Meu Deus, cara. Isso aqui eu não esperava. Aí ele falou, aborda a estrutura e função dos rins, mecanismo que regula a homeostase, discute a fisiologia da filtração, também explica como o rim regula o equilíbrio ácido-base. Pois bem, depois de me recuperar vendo isso aqui tudo, uma outra forma que a gente pode utilizar a inteligência artificial para aprender é ter praticamente um professor particular. É comum, muitas vezes, a gente lê um capítulo do livro, vê uma informação, mas mesmo assim não entender aquilo. Então você pode perguntar para a inteligência artificial como é que isso funciona. Tem um tema na medicina, na fisiologia renal, que eu ainda fiquei estudar isso posteriormente, mas eu não sei hoje muito bem. Eu vou até perguntar para ela como é que funciona. Como funciona o cálculo de anion gap na nefrologia? Basicamente são os cátions, cargas positivas, sódio, potássio, cloro, fórmula do anion gap. Não, cara. Já tá mais do que provado, eu não vou nem ver esse resto aqui, que a inteligência artificial, ChatGPT, é capaz de ensinar qualquer coisa para qualquer pessoa nesse formato aí de texto. Claro que isso aí tá evoluindo cada vez mais, isso aqui é uma das versões iniciais, mas já é algo bastante avançado e eu fiquei impressionado, falei para vocês aqui algumas utilidades, a gente pode utilizar essa ferramenta para estudar e aprender ainda melhor. Só que eu tenho que contar para vocês, tem um problema em utilizar a inteligência artificial para estudar. E como é que fica todo o processo criativo de criar roteiros, de pesquisar temas das coisas, de ver conteúdos e resumir nós mesmos? Pois é, mesmo que isso economize tempo, a gente perde um contato de envolvimento com aquilo, do processo de ler, pensar sobre o material e ver o que a gente vai anotar, aquela parte sinestésica de fazer anotação ou de digitar. Mas assim como as pessoas estranharam os primeiros resumos pelo computador ou os primeiros livros, como estranharam antigamente, é uma novidade. Eu tenho certeza que veio mais do que para ficar, que isso vai crescer pra caramba e que a gente precisa estar por dentro. É claro que as crianças precisam ser treinadas para conseguir fazer isso manualmente também. E o processo de recordação ativa, o processo de você tentar se lembrar, traz o aprendizado. Então não adianta também utilizar só a inteligência artificial achando que ela vai solucionar tudo e que isso vai funcionar. Pois bem, o roteiro desse vídeo foi todo escrito por uma inteligência artificial. Coloquei, oi IA, me faça um roteiro de vídeo sobre como a inteligência artificial pode ajudar nos meus estudos. E eu segui mais ou menos esse princípio aqui, como vocês podem ver. Eu não falei absolutamente sobre tudo. Depois ele me trouxe um outro roteiro falando sobre como fazer resumos e trabalhos da escola com facilidade e perguntei sobre estudos personalizados. Eu espero que esse vídeo tenha aberto a cabeça de vocês para inúmeras formas que a gente pode utilizar no aprendizado para refletir um pouco sobre como que a gente aprende e como isso pode se tornar ainda mais fácil utilizando outras ferramentas. E se quiser saber mais sobre como eu estudo na faculdade de medicina, é só clicar aqui ao lado. Te vejo lá.